Olá, povo de Deus, estamos começando o nosso podcast em Foco e o nosso convidado especial é o nosso irmão Everton. Obrigado pelo convite, por aceitar o nosso convite. Estou honrado pela sua presença aqui, viu? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E vamos aqui tomar os nossos pontapés, as primeiras perguntas. Como começou a sua caminhada na fé? E o que te motivou a permanecer firme? Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, povo de Deus, povo abençoado do Senhor. Quero aqui de já agradecer ao irmão Vinícius pelo convite que foi me solicitado. Estou deveras feliz por o convite que ele me fez e por estar cooperando, colaborando com esse lindo trabalho. E a pergunta em que foi me perguntado, o início da minha fé, irmão Vinícius, tudo começa pela minha esposa. Quando, há 7 anos atrás, eu aceitei Jesus com 13, hoje eu tenho 20. E quando eu conheci a minha esposa, que na época ainda era uma amiga, e ela pregou para mim o Evangelho do Senhor, me convidou a ir aos cultos, e eu fiquei indo aos cultos aí na nossa congregação, e fui lendo a palavra do Senhor, fui tendo a paixão de ler a palavra, de entender as escrituras sagradas, e até um certo ponto em que o amor do Senhor, esse amor inigualável, ele me convenceu, e eu levantei a minha mão e aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. E o que me motivou mais ainda a ser perseverante na palavra do Senhor foi as próprias escrituras. As escrituras de Deus ali, a palavra de Deus foi ali inspirada ali por homens do Senhor. E eu me apaixonei pelas escrituras sagradas, pelas histórias de homens de fé, e foi onde eu tive a minha conversão. E hoje eu vivo para Cristo. Glória a Deus, né? Nós vimos aqui pelo seu perfil do Instagram que você tem formação em áreas diferentes. Como isso contribui na sua vida? A minha vida profissional, como melhor dizendo, falando sobre a contabilidade, estou ali no 5º período, já quase formando em bacharel em contabilidade, ciências contábeis, e o que ela me contribui, o que a contabilidade contribui para a minha vida espiritual, contribui também dentro da igreja, irmão Vinícius, sobre questão de números, eu posso ali estar auxiliando os irmãos, eu posso ali estar auxiliando os irmãos que têm empresa dentro da igreja, eu posso ali também estar auxiliando o pastor sobre isso, posso estar auxiliando as tesoureiras, as despesas da igreja, forma de cortar gastos, de adquirir benefícios também para a igreja do Senhor. Se caso também, muitas igrejas também possuem CNPJ, e essa área, a minha área formal, eu creio que contribui bastante dentro da igreja. Contribui bastante. E tudo isso é para a glória e honra do Senhor. Nós vemos que Deus ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Eu lembro que orei muito ao Senhor, pedindo a confirmação para que área seguir. Se a contabilidade, se direito, se outras áreas, há deveras áreas. Porém, o Senhor me mostrou a área da contabilidade. E eu creio muito no propósito de ajudar dentro da igreja, e ajudar os irmãos, ajudar os líderes, e é mais ou menos isso, irmão. A gente também tem o nosso comentarista hoje aqui do nosso podcast em Foco, né? Queria desde já convidar, né, nosso cameraman, né, irmão Caleb, vai tomar de conta aí das perguntas, né? Daqui a pouco eu tô de volta aí, viu? Convido aqui o irmão Caleb para se sentir presente para fazer a pergunta para você. A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Caleb e eu sou o substituto do irmão Vinícius, né? Como ele disse, o cameraman. E eu vou fazer a 4ª pergunta para ele. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou e como superou? Glória a Deus. O maior desafio
Sobre desafios, passamos por muito desafio. Mesmo sendo jovens, principalmente o jovem, passa muitos desafios. E como falamos sobre a vida formal, a vida profissional e a vida também espiritual dentro da igreja, eu vejo que um dos maiores desafios, eu vou falar sobre dentro desse aspecto, dentro desse assunto, desse tema, que foi um tempo ali sobre o Enem, sobre concursos, e eu creio que foi um tempo de muitos estudos, de estudar tanto para a palavra do Senhor, para ser usado, para pregar, mas também tanto para estudar e ter diversas dúvidas de que área seguir, como seria o meu futuro profissional, como seria o meu futuro financeiro, com que estabilidade eu ia ter. E eu creio que foi um dos tempos bem difíceis, onde eu estudei bastante ali, tanto na escola, no ensino médio, como nas madrugadas. Eu creio que foi uma área difícil de escolher e foi um tempo em que eu estava correndo muito, estava ali priorizando muitas coisas, e eu creio que foi um dos maiores tempos que quando eu saí dali, quando eu saí do ensino médio, quando eu entrei na faculdade, eu creio que foi onde aliviou mais a minha cabeça, aliviou mais o meu tempo, e para mim esse foi um dos maiores desafios, até por enquanto, sou muito jovem ainda, mas eu creio que foi isso, irmão Caleb, que foi um dos tempos em que eu forcei muito para estudar, para adquirir algumas coisas, alguns conhecimentos que tenho hoje, para a glória e honra do Senhor. A questão é que o mundo ele sempre tenta nos ocupar, né? Sim, tenta colocar empecilhos, tentam colocar prioridades. Agora, a quinta pergunta. Qual o papel da igreja na sua trajetória pessoal e profissional? Glória a Deus. O papel da igreja. O papel da igreja, ela é essencial, ela é necessária na vida dos cristãos e também na vida de pessoas que ainda não se converteram ainda com Cristo, mas a igreja ela é essencial. A palavra do Senhor vem dizer que vale mais um dia na glória do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E a igreja, nós temos que congregar. Ali em Hebreus fala ali sobre que temos que congregar, não deixamos de congregar na nossa congregação, na nossa sede. E é onde nós se comunicamos, onde nós criamos laços, amizades, trabalhos, relacionamentos. E a igreja do Senhor é algo que é a obra em que nos deixa forte, em que alimenta o nosso espírito, em que alimenta a nossa realidade psicológica. Por exemplo, eu lembro, Caleb, uma vez que eu subi na tribuna, preguei ali uma palavra, e quando eu desci, uma irmã falou para mim: irmão, eu oro por você, eu oro para Deus te levar a outras nações, para pregar, para espalhar as boas-vindas do Evangelho. E o que eu quero falar com essa ideia é que na igreja há defeitos porque há pessoas. Porém, a igreja é o melhor lugar onde você deve estar, porque é o único lugar onde pessoas querem realmente o seu bem e é onde o Espírito do Senhor e Jesus habita. Não há outro lugar em que você possa estar, que pessoas vão estar orando por você, que pessoas vão estar querendo o seu bem, que pessoas querem te ver bem, querem te ver prosperar e não querem passar por cima de você. A igreja, a casa do Pai, é o melhor lugar. E eu finalizo essa pergunta falando que a igreja ela é essencial na vida de qualquer pessoa. Uma família, né? É uma família, é o corpo de Cristo. Que mensagem você deixaria para os jovens que querem seguir um propósito de vida? Glória a Deus. Eu deixaria uma mensagem aqui se baseando em Daniel. Ali as escrituras vêm nos dizer que Daniel, ali no início de seu livro, ele foi ali tirado da sua cidade, ele foi levado preso para a Babilônia, mas lá ele decidiu ao seu coração não se contaminar. Ele decidiu no seu coração não se iludir
com prazeres momentâneos, com coisas que não iriam acrescentar nada na sua vida. E o que eu quero aqui deixar para os jovens é que quando foi me solicitado para mim vir aqui ao podcast para expressar um pouco da nossa experiência, mesmo sendo jovem, mas o Senhor ministrou ao meu coração sobre um tema em que estamos vivendo atualmente. Sobre um tema, Caleb, que estamos passando um tempo de muita ansiedade. Jovens têm muita ansiedade, muitas depressões. E muitas vezes o inimigo eles coloca na cabeça de nós jovens que temos que distrair ela com alegrias. Porém, muitas pessoas estão buscando alegrias em alegrias passageiras, alegrias que são ilusórias. Por exemplo, muitas pessoas estão buscando a alegria nas bebidas, nas festas, nas drogas, e no outro dia, ou 30 minutos, 1 hora depois, está novamente o vazio dentro do seu coração. E o que eu quero dizer, usando essas palavras, Salomão, o próprio rei Salomão ali, ele possuiu muitas grandezas, ele possuiu muitas mulheres. A palavra diz que ele possuiu 1000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. Mas em Eclesiastes, capítulo 2, ele escreve o capítulo todinho ali, escrevendo sobre a sua aflição de espírito, sobre a sua agonia de ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. De ter riqueza, de ter mulheres, de ter dinheiro, de ter reino, mas dentro do seu coração estava um vazio. Dostoiévski, que foi ali um grande filósofo, um grande escritor, ele tem uma frase que diz assim, que dentro do homem, eu falo homem, mas também estou referindo à mulher, ele fala que dentro do homem tem um vazio do tamanho de Deus. Dostoiévski quis dizer que dentro do homem há um vazio tão grande, que apenas Deus pode preencher. Salomão ele possuiu todas as coisas, mas ele afirmou em Eclesiastes, lá nos últimos versículos, dizendo que sem Cristo nada se faz. E sem Cristo nada é preenchido, porque apenas Cristo, Jesus, é capaz de preencher o meu vazio e o seu vazio. Tem até um hino que fala, né? Se eu não tenho a ti, eu não tenho nada. Rodrigues. E vamos para a conclusão, né? Foi uma conversa incrível com o irmão Everton, uma história de fé, dedicação e superação que com certeza inspirou muitas pessoas. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua caminhada e que você siga impactando vidas através do seu propósito. E você que está nos assistindo, não esquece de curtir, compartilhar e acompanhar o podcast em Foco. Glória a Deus. Já agradeço também aos nossos amados ouvintes e dizer para os jovens que sigam em frente a caminhada com Cristo. Deus, Ele te levantou, Ele levantou você dentro da sua família para mostrar o Evangelho de Deus, para mudar a realidade, o futuro da sua família. Amém? E já agradeço a oportunidade. Pai do Senhor, meu irmão, Deus abençoe.